Boa tarde a todos. Em nome do Gabinete de Estudos Alciponenses, gostaria de agradecer a vossa presença na assistência desta sessão medieval, desta série de sessões medievais que temos apresentado nos últimos meses. Desta vez temos como convidada a professora Amélia Aguiar Andrade, que é professora catedrática de História Medieval no Departamento de História da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. As suas áreas de investigação centram-se nos domínios da história urbana medieval, do estudo do espaço e poderes na Idade Média e nas respectivas formas de articulação e na exploração das inquirições régias medievais como uma fonte privilegiada para o tratamento destas temáticas. A professora Amélia tem assumido múltiplos cargos em termos científicos e académicos, tanto em Portugal como no estrangeiro. É desde 2011 diretora da Biblioteca Mário Sotomayor Cardia e dos Centros de Documentação da nova FCSH e desde 2017 investigadora principal da RUSIL Infrastructure Social Sciences, Arts and Humanities. É membro também do Conselho Científico da nova FCSH, cuja vice assumiu entre 2006. Foi subdiretora da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, entre 2009 e 2012, coordenadora do curso de doutoramento em História da nova FCSH, entre 2011 e 2013, e igualmente coordenadora do curso de doutoramento em Estudos Medievais, numa parceria entre a nova FCSH e a Universidade Aberta, entre 2016 e 2018. Além disso, dirigiu o Instituto de Estudos Medievais da mesma faculdade entre 2011 e 2016. Em termos internacionais, a professora Amélia, além dos inúmeros projetos, redes de investigação, júris e painéis de avaliação em que se integrou e integra, é membro da Société Française d'Histoire Urbaine e atual membro emérito da European Association for Urban History, cujo comitê científico integrou entre 2008 e 2018 e é, desde 2005, vogal do comitê científico de Nájera Encuentros Internacionales del Medievo. E agradeço agora pessoalmente à professora Amélia ter aceito este convite e vamos então falar sobre os monarcas portugueses e Lisboa. E passo então a palavra à professora Amélia. Muito obrigada, Manuel. Agradeço as suas palavras de apresentação e cumprimento todos os presentes nesta rede virtual que nos é proporcionada pelos avanços informáticos e por este contexto que nos ensinou a utilizar estes meios para a divulgação do conhecimento. Eu queria agradecer o convite e manifestar que estou em muito boa companhia, pois estou com dois especialistas sobre Lisboa medieval. O Dr. Manuel Fialho Silva assegurou o único trabalho de fôlego até agora realizado, que foi a sua tese de doutoramento sobre a cidade de Lisboa desde a ocupação islâmica até o reinado de Dom Dinis, enquanto o Dr. Miguel Gomes Martins é um privilegiado conhecedor dos fundos documentais relativos a Lisboa, pelo que nos tem brindado com uma panóplia de livros e artigos sobre a cidade, as suas elites e os contextos militares. Tenho que fazer algumas advertências antes de iniciar aquilo que eu acho que é a apresentação de alguns highlights sobre esta complexa e muito rica relação entre a cidade de Lisboa e os monarcas medievais. Na verdade, apesar da bibliografia sobre Lisboa ser muito abundante, ainda há muito para estudar. E, sobretudo, há que desenvolver uma produção de conhecimento que se possa inserir nas problemáticas mais atualizadas da historiografia europeia no estudo da sociedade medieval nas suas múltiplas vertentes. Por outro lado, ainda que em menor escala, Lisboa sofre do problema que caracteriza a quase totalidade das vilas e cidades medievais portuguesas. Enormes lacunas documentais, como é o caso do desaparecimento dos livros de datas de variação, da documentação associada à gestão do cotidiano, como é o caso dos almotacés, a documentação fiscal e os livros dos notários, que em elevado número trabalharam nesta cidade. Passarei agora então a desenvolver alguns aspectos desta minha apresentação que espero vos seja do vosso agrado. Manuel, se fizer favor então de começarmos com o PowerPoint, temos aqui um problema técnico que
levou esta joint venture entre mim e o Dr. Manuel Fiado Silva. Pode já avançar para o slide seguinte, se faz favor. A relação de Lisboa com os monarcas medievais teve um início violento. A sua conquista, em 1147, por Afonso Henriques, com o auxílio das Armadas Cruzadas. É, portanto, um momento de morte, de destruição, de conflito, que o relato cronístico do cruzado inglês nos trouxe e nos permite vivenciar com uma grande riqueza de pormenores. Mas também nos permite conhecer, e este pequeno texto que vos trouxe é disto significativo, o processo, digamos, quase simbólico de integração da cidade no reino português, quando Afonso Henriques dá a volta a pé pelas muralhas do Castelo Cimeiro, contemplando a cidade, mas simultaneamente, ao percorrer essas mesmas muralhas do castelo, toma simbolicamente o poder sobre esta cidade. É uma cidade de grande importância simbólica, porque, na verdade, o sítio de Lisboa, permanentemente ocupado desde a implantação das primeiras formas urbanas, absorveu sucessivas influências culturais, destacando-se as proporcionadas pelos seus fundadores tartécios e pelos ocupantes romanos e islâmicos, sendo estes últimos os principais responsáveis pela dimensão atingida pela cidade nas vésperas da sua conquista pelos cristãos vindos do norte em finais da primeira metade do século XII, como podem ver neste slide que agora que passará de seguida. Portanto, se puder avançar. Não está. De todos, recolheu uma forte herança mediterrânica, consubstanciada na inserção em rotas de navegação de dimensão transcontinental, hierarquizadas pelo Mediterrâneo e, sobretudo, uma configuração urbana em que o predomínio de uma zona alta, ocupando uma das colinas, que se afirmava como um espaço de poder político e militar, em contraponto a uma zona baixa, de beira-rio, de feição mercantil e pescatória, naquilo que pode ser considerado a mais ocidental manifestação do modelo urbano mediterrâneo. A conquista cristã não veio perturbar a singularidade de Lisboa, podendo mesmo dizer-se que, ao longo da Idade Média, essa característica se vai consolidar, pois a cidade vai afirmar-se como um espaço único no contexto dos núcleos urbanos medievais portugueses. Único quanto à área ocupada, ao número de habitantes, à diversidade social, à variedade étnica, ao dinamismo económico, à amplitude das funções que podia oferecer, o que neste último caso será particularmente evidente no que a administração diz respeito. E assumiu ainda, desde a segunda metade do século XIII, o papel excepcional de cenário preferencial do exercício do poder régio, ligando-se assim aos acontecimentos mais emblemáticos associados à realeza, quer se trate de momentos de vida, nascimento, matrimónio, morte, quer de rituais de exercício de poder, tais como as reuniões de corte, a recepção de embaixadas ou os seus momentos de aclamação, que podemos conhecer para Dom Duarte através de um relato cronístico ou para Dom João II através de uma documentação muito curiosa conservada no Arquivo Municipal. E que condições favoreceram a emergência da singularidade de Lisboa no contexto da rede urbana medieval portuguesa e propiciaram a sua relação especial com os monarcas medievais? Pedia para passar para o próximo slide. Por um lado, a dimensão espacial atingida por Portugal, quando, na segunda metade do século XIII, se deu a definitiva incorporação, através do Tratado de Badajoz, em 1268, do Algarve, conquistado em 1249 aos muçulmanos, o que veio conferir a Lisboa uma especial centralidade no contexto do território, entretanto estabilizado definitivamente pelo clausulado do Tratado de Alcanizes, selado com o vizinho reino de Castela em 1297. Por outro lado,
veio também marcar a importância de Lisboa numa guerra que passou a privilegiar as fronteiras da Beira e do Alentejo, transformando Lisboa na principal presa de guerra, como as guerras vividas no século XIV e tão estudadas pelo Dr. Miguel Gomes Martins bem o evidenciaram. Também porque Lisboa surge como um polo ordenador de uma rede de contactos terrestres, fluviais e marítimos, a partir do qual era possível aceder, pese embora as dificuldades que sempre caracterizaram nesse aspecto a Idade Média, todas as regiões do reino. Por outro lado, Lisboa tem também, pode passar o slide seguinte, se faz favor, surge também como detendo o melhor e mais amplo porto natural da costa portuguesa. E acho que esta imagem de satélite é particularmente clara para essa dimensão portuária de Lisboa. Um local por demais propício ao desenvolvimento de atividades marítimas e fluviais, resultantes da conexão entre o rio e o oceano, numa relação cidade-Rio Tejo, Oceano Atlântico, que tenderá a estreitar-se durante a Idade Média, o que, de uma forma simbólica, podia avançar, se faz favor, de uma forma simbólica, mais para a frente, se vai, mais, o seguinte, se vai, portanto, o qual, de uma forma simbólica, era revelado pelos elementos escolhidos para a heráldica da cidade de Lisboa, como é visível no selo da cidade, com as suas faixas ondeadas, sugerindo o mar e o rio, e uma barca de um só mastro, com uma vela desfraldada, quer também na escolha do padroeiro da cidade, São Vicente, um mártir hispânico, cujas relíquias, de acordo com a tradição geográfica portuguesa, realizaram em 1173 um percurso marítimo por iniciativa régia e com a companhia de 2 corvos entre o Cabo de São Vicente e o estuário do Tejo, onde se acolheram à proteção do rei e da cidade, iniciando um culto de grande dinamismo com o qual se pretendia garantir a proteção divina para as atividades ligadas ao mar. Mas Lisboa também, e passava agora ao slide seguinte, por favor, conheceu também um enorme crescimento demográfico que reforça a sua capacidade militar, e também passaria ao slide seguinte, por favor, a sua importância militar, que vai conduzir a uma dimensão de recrutamento que teve repercussões nos apoios que a cidade concedeu aos monarcas em circunstâncias diversas de grande impacto para a afirmação da cidade como sendo capaz de fornecer uma componente militar extremamente importante às estratégias dos monarcas. Por fim, Lisboa afirmou-se também numa preferencial e contínua ligação aos monarcas que se foi desenvolvendo ao longo da Idade Média e que teve, digamos, se manifestou de formas muito diversificadas, como irei de seguida a apontar. Esta aproximação tem os seus primórdios com Afonso III, o qual, juntamente com seu filho Dinis, vai levar a cabo uma estratégia de apoio à cidade que lhe permitirá ser, no século XV, considerada como inequívoca cabeça de reino. Estratégias que encontrarão grande continuidade nas ações dos monarcas seus sucessores e que, para a qual poderemos encontrar momentos de maior dinamismo, sobretudo no reinado de Dom João I e de uma maneira geral, como em todos os monarcas da dinastia de Davis. As circunstâncias da ascensão ao trono do mestre Davis e o papel desempenhado por Lisboa em todo esse processo consolidou a relação da cidade com os monarcas e proporcionou a sua incontestada ascensão à principal cidade do reino. Particularizemos então alguns exemplos dos muitos possíveis, porque no tempo atribuível não é possível
destacar nem detalhar muito os elementos que permitem, portanto, o consolidar não só desta relação, mas também da afirmação da cidade de Lisboa. Antes de mais, a atribuição de forais propiciativos, como é o caso do foral dos Mouros Forros, atribuído por Afonso Henriques em 1170, ou pela Carta de Foral, em 1179, que, colocando a cidade sob órbita régia, favorece exatamente essa afirmação da componente militar da cidade. Outro caminho que consolida, que ajuda a consolidar esta relação, é a atribuição de significativas doações por parte dos monarcas, que seria aqui impossível detalhar, porque se estendem por toda a Idade Média e vão desde a atribuição de privilégios, de isenções, de apoios, mas também de várias atribuições materiais. Por exemplo, daria o exemplo de, em 1384, o mestre Davis, ainda mestre, doar à cidade de Lisboa os passos das carniçarias e as fangas da farinha e do trigo, ou seja, importantes elementos da vida económica da cidade. Outra vertente que vem consolidar a relação da cidade com o monarca e portanto, no fomento da sua afirmação, passou pela dinamização por parte da coroa das atividades ligadas ao rio e ao mar, que se revelou em aspectos muito diversos, desde a proteção aos pescadores e homens do mar, ao reforço dos contactos com a Europa Atlântica através da concessão de privilégios a colónias de estrangeiros, manifestadas já no século XIV com os genoveses, os milaneses e mais nos meados do século com os ingleses e no século XV também com os franceses, trazendo à cidade uma componente única no contexto nacional, que é esta diversidade de nacionalidades que podemos encontrar em Lisboa, com uma dimensão que não encontramos em mais nenhum local. Por outro lado, os monarcas dotaram também a cidade com equipamentos de apoio à navegação. O Dr. Manuel Fialho Silva estudou muitíssimo bem a implantação das novas taracinas de Lisboa por Dom Dinis e como se seguiram os melhores exemplos peninsulares para a construção dessas mesmas taracenas, como os monarcas tiveram cuidados com a regulamentação da navegação do Rio Tejo, promovendo a sua hierarquização a partir de Lisboa, a quem era conferido um papel dominante. E relembro o apoio ao culto de São Vicente, associado, portanto, à cidade e seu padroeiro, um santo que acalmava as águas, um mediador da integração do mar, do universo cristão e, portanto, da atividade de navegação e comércio marítimo. Outros privilégios foram também concedidos, nomeadamente para a promoção da construção naval e também para o enquadramento de todas as atividades ligadas ao comércio marítimo. A instituição do Porto Franco de Cascais e do Restelo, já no século XIV, destinado a apenas estrangeiros, favoreciam essa vinda de mercadores estrangeiros e também acentuavam o papel de relevo da cidade de Lisboa na circulação entre o Mediterrâneo e o Atlântico. Muito significativamente também será a intervenção dos monarcas no espaço urbano e que o Dr. Manuel Fialho Silva também estudou até ao final do reinado do Dom Dinis. Estas intervenções podem ser diretas, com intervenções através de instruções diretas do monarca à gestão da cidade de Lisboa, mas poderiam ser também, ou até promovendo ele próprio e conduzindo sobre a sua égide algumas dessas intervenções, mas também indiretamente através de concessão de apoios,
como eram, por exemplo, os necessários para as grandes obras públicas, que implicavam grandes quantidades de mão de obra e de materiais, muitas vezes bastante dispendiosos, ou o pagamento de indenizações a proprietários afetados quando se pretendia lançar obras de grande envergadura e que iam alterar significativamente a tessitura urbana. Mas também os monarcas autorizaram a cidade de Lisboa a lançar cobranças fiscais especiais destinadas a satisfazer as necessidades de construção ou reparação ou ampliação de obras no interior da cidade. Assim aconteceu, por exemplo, com as compensações pagas ao Almirante do Reino por cedência de terrenos para a urbanização do Morro da Pedreira, portanto, em 1410, ou quando autorizou que as penas pecuniárias estipuladas pela Casa do Cível revertessem para as obras do Muro da Cidade e do Paço da Relação. Significativas intervenções foram feitas, não as vou detalhar porque isso fez muito melhor do que eu para a cronologia mais recuada o Dr. Manuel Ferreira Silva, nomeadamente, e que conduziu a esse mapa de síntese belíssimo, essa planta de síntese belíssima que consta da sua tese e que eu trouxe abusivamente para o meu PowerPoint, se quiser fazer o favor de apresentar, mas que se traduziram em intervenções como reorganização das zonagens de atividades económicas, impondo, e isso será uma preocupação em que os monarcas irão interferir muito e ser muito vigilantes nesta sua cidade, para o que se compreende e que podemos compreender com esta progressiva noção que os reis têm de que Lisboa é um espaço de exercício do poder e que, portanto, é um espaço que convém nobilitar e promover para que seja o cenário ideal para esse mesmo exercício do poder. Nesse sentido, como digo, uma reorganização de zonagem de atividades económicas, por exemplo, a reinstalação dos ferreiros para deixar espaço livre para a instalação do mercado do peixe no século XIII, ou então a instalação de equipamentos administrativos já a partir dos finais do século XIII e que irão ter continuidade conforme se afirma a especialização e a maior amplitude da administração do reino. Outro elemento muito interessante também da intervenção dos monarcas é o fomento da instalação de comunidades monásticas sob a sua proteção e que tantas repercussões teve na rede monástica da cidade. Afonso Henriques fundou o Mosteiro de São Vicente de Fora, numa colina na zona oeste da cidade, onde existia um pequeno templo de invocação da Virgem e do Mártir de São Vicente, e também o Mosteiro de Chelas. Mais tarde, outros monarcas também seguiram esta linha, promovendo fundações como o Mosteiro da Santíssima Trindade, criado em 1218 por vontade de Afonso II, ou o de São Domingos, fundado por iniciativa de Sancho II em 1241. Um processo que veio a suscitar iniciativas idênticas por parte de outros setores da sociedade, quer se trate de setores eclesiásticos como ricos particulares e até estrangeiros que promoveram a construção de mosteiros no interior da cidade e que a vieram a balizar e a dinamizar também, não só por razões religiosas, mas também de base económica. Salientava ainda os amoralhamentos, e dos quais os quais reconheceram várias campanhas interventivas, algumas no século XIII, outras já no século XIV, que conduziram à nova cintura de muralhas construída por iniciativa do rei Dom Fernando, que vai atribuir à cidade de Lisboa a sua dimensão amuralhada dos séculos XIV e XV. A abertura de ruas de prestígio, que vamos encontrar
já desde o século XIII e que uma abertura da Rua Nova, e depois mencionava apenas a abertura da Rua Nova del Rei por Dom João II, um novo eixo com o qual se pretendeu facilitar a ligação entre a Rua Nova, então centro nevrálgico da cidade, e o periférico Rossio, numa opção que revelava, digamos, o desejo de criar um polo de desenvolvimento da cidade mais interior e mais orientado para norte. Nos finais do século XV assinala-se também a construção do Hospital Todos os Santos, que resulta numa grande reorganização da rede hospitalar da cidade de Lisboa, lançada por Dom João II, mas apenas concluída pelo seu sucessor em 1502. Poderíamos avançar para o slide seguinte, Manuel, por favor, porque temos aqui uma outra área de intervenção dos monarcas, a preocupação com o abastecimento de água desta grande cidade, e aqui assim, trouxe uma imagem do chafariz del Rei, onde Dom João II levou a cabo importantes campanhas de obras em 1487, de modo a garantir não apenas um melhor abastecimento da cidade, mas também de todos aqueles que frequentavam a zona ribeirinha. As preocupações com o enobrecimento deste espaço, do espaço da cidade de Lisboa, mais características do século XV e que percorrem todas as cidades do Ocidente Europeu, levou os monarcas, mais talvez do que o Conselho, mas como digo, há muita perda de documentação produzida pela própria gestão da cidade de Lisboa, produzida pela variação, que pode estar a escamotear um papel mais interventivo por parte da variação da cidade. O que vemos são os monarcas muito preocupados com medidas sanitárias que promovessem não só uma melhor salubridade do espaço urbano, mas também o seu enobrecimento, transformá-lo, portanto, num espaço digno para a presença do próprio monarca e para o exercício de tão frequentes rituais de poder que a cidade de Lisboa conheceu. E vemos, portanto, os monarcas preocupados com o disciplinar dos despejos no Rio do Tejo, com a exclusão de atividades menos higiênicas dos locais que se criam mais nobres, como a Ribeira ou a Rua Nova, ou então a promoção, no final da Idade Média, do encanamento do mal cheiroso córrego que recolhia as águas provenientes dos vales de Arroios e de Valverde, hoje incluídos naquilo que se define ser o Val da Baixa. Por outro lado, são também do reinado de Dom João II, e eu acho que é um monarca sobre o qual há que rever o seu papel interventivo na cidade de Lisboa. Muitas vezes valoriza-se mais Dom Manuel, que consegue concretizar. Eu penso que o pensamento está em Dom João II, e é ele que pensa realmente neste enobrecimento do espaço de Lisboa. Vamos ter as primeiras iniciativas estudadas pela professora Iria Gonçalves de calçamento de vias e de praças públicas na cidade de Lisboa, quando Dom João II promoveu o calçamento da Rua Nova e do Rossio, para isso mandando inclusive vir por via marítima pedra, bom granito do norte de Portugal, para ter a melhor qualidade para enobrecer este mesmo espaço. Outro elemento muito importante que se faz sentir logo a partir da segunda metade do século XIII é uma estratégia de aquisição e consolidação de um numeroso património imobiliário régio na cidade. Nem sempre foi muito pacífico. O Dr. Manuel Fialho Silva assinala isso na sua tese. As usurpações de Rocios Conselhos por parte de Afonso III não foram nada pacíficas, mas o que temos muito claro é, já a partir de 1264, um processo de compras intensivas por parte da coroa para a formação de um património que em 1299 se pode considerar quase formado e estabilizado.
Só para terem uma ideia, em 3 paróquias da zona mais mercantil, o rei possuía cerca de 300 tendas e casas e é sempre o principal proprietário das judiarias de Lisboa. Um património que tendia a concentrar-se na zona ribeirinha e que era cada vez mais valorizado, uma vez que as rendas aumentavam e também se aumentava o espaço construído, promovendo a construção em altura. Esta disponibilidade patrimonial dos monarcas na cidade de Lisboa facilitaram a tomada de decisão de muitas das intervenções urbanísticas, ou seja, o rei estava a intervir sobre espaços em que era maioritariamente proprietário, o que lhe permitia promover alterações de traça de algumas artérias ou, como aconteceu depois da expulsão das comunidades judaicas na sequência do Édito de 1496, a reorganização de todo o espaço das duas principais judiarias de Lisboa, que permitiram uma profunda intervenção régia que eu penso que necessitará de ser melhor estudada. Outro elemento também revelador deste especial interesse do rei, senhor da cidade, sem dúvida, mas um senhor muito presente, como bem revelam os itinerários até agora reconstituídos dos monarcas, e nós historiadores sabemos que eles pecam por muito defeito, são uma pequena amostra daquilo que teriam sido as permanências dos monarcas nos diferentes localidades do reino, e vemos que a partir da segunda metade do século XIII é clara esta presença do rei na cidade, e é um rei que intervém. É um rei que, sobretudo, a dinastia Davis, nesse aspecto, será muito mais intensa e vai desenvolver uma intensa correspondência com a cidade, mas interventiva, com aconselhamentos, com censuras, com reprimendas à gestão da cidade, no sentido de uma melhor governação, e nesse aspecto Dom João II tem um conjunto documental que eu penso logo que no livro das tarefas burocráticas dedicar a estudar, de uma especial relação com a cidade, uma relação muito interventiva, feita às vezes de pequenos, quase parecem pequenos bilhetes que chegavam do castelo à variação de Lisboa, e que deviam ser, por vezes, um bocadinho assustadores, não é? Porque eram reprimendas que vinham aí, convocatórias que traziam, por certo, alguma reprimenda. Mas este caráter muito interventivo dos monarcas na própria gestão da cidade, e o trabalho do Tomário Farelo, que até agora infelizmente não teve continuidade para cronologias posteriores, revela essa presença muito forte dos homens do rei na governação da cidade. Tem como reverso da medalha o apagamento material da Casa do Conselho, um edifício que parece perder importância conforme se avança na Idade Média, no tempo, de tal modo que em 1498 o Conselho foi advertido que tinha que cuidar do seu espaço, porque ele estava em muito mau estado, e é o rei que obriga o Conselho, que chama a atenção ao Conselho para poder intervir nesse espaço, um espaço em associação com a figura de Santo António, uma vez que ficava realmente no local que se considerava do nascimento de Santo António. A presença do monarca materializava-se na cidade de uma forma muito clara, e é significativo. Eu penso que ainda não estou muito atrasada, pois não? Mas estou quase a acabar. Se materializava também numa proximidade que passou também por elementos associados à própria tumulação dos monarcas,
que se aproximaram da cidade. Um caso paradigmático é Dom Dinis, que se faz tumular em Odivelas, na proximidade da cidade de Lisboa, mas o mais significativo, sem dúvida, resulta da decisão de Afonso IV, em 1334, de se fazer tumular na Sé, juntamente com a sua mulher. E pouco tempo depois, em 1342, instituem uma capela na Sé. É um local especialmente significativo, aquele que foi escolhido por Afonso IV, de profunda ligação à cidade, em minha opinião, conforme os trabalhos da Carla Varela Fernandes vieram demonstrar. Por um lado, porque o local escolhido, que infelizmente, como sabemos, tudo isto desapareceu com o terremoto de 1755, era um local associado ao local de conservação das relíquias de São Vicente. Portanto, reparem o caráter simbólico desta localização do túmulo de Afonso IV e de sua mulher, e onde também estavam conservados despojos da Batalha do Salato, que Afonso IV quis que estivessem na Sé de Lisboa, como depois, em 1385, Dom João I também quererá que despojos da Batalha de Aljubarrota fiquem na Sé da cidade que o apoiou desde o primeiro momento. Esta materialização da presença régia faz também a partir dos próprios passos do rei, o passo de Alcáçova que iremos agora ver de seguida, mas também pelo passo da parte de São Martinho, onde, por exemplo, se instalou o príncipe herdeiro a partir do século XV, mas também porque em Lisboa se instalam os equipamentos administrativos mais significativos, mais importantes. Por exemplo, no século XIII já temos a Casa da Moeda, mas isso irá ser ampliado através da instalação de edifícios associados à gestão dos primórdios da expansão marítima, como a Casa de Ceuta ou a Casa da Guiné, que para aqui foi transferida de Lagos em 1463. Também para mim, especialmente importante e simbólico, é a instalação do arquivo, da chancelaria e do arquivo na Alcáçova do Castelo a partir do século XIV. Sendo a chancelaria, sendo o arquivo como que uma memória do reino e um elemento especialmente importante na relação do rei com o seu reino, é em Lisboa que vai ficar conservado essa memória à qual todo o reino tem que recorrer e frequentemente terá que vir buscar documentação, certificar documentação, pedir cópias, enfim, um momento constante, um momento centrípeto em direção a esse espaço régio que vai instalar-se na Alcáçova, uma Alcáçova que, reparem, ainda nos anos 40 do século XX, se afirmava claramente no espaço visual da cidade de Lisboa, e trouxe uma fotografia antiga porque não tem a altura dos dias de hoje, e que é o espaço por excelência onde o rei se instala na cidade. Se instala na cidade nos momentos mais importantes da sua vida pessoal e na sua vida política, e onde se instala a sua família e também se instala uma corte cada vez mais complexa, cada vez mais diversificada. Como já referi, os itinerários confirmam essas presenças cada vez maiores do monarca. Essa viragem é claramente a segunda metade do século XIII. 46% da informação que temos sobre presenças de Afonso III, localizações de Afonso III, apontam para a cidade de Lisboa, mas os seus sucessores estão bastante presentes na cidade. Isso permite a afirmação da Alcáçova, e pedia um pouco ao Manuel se pode avançar, a Alcáçova como um espaço dominante, como veem, domina a cidade. Isto é uma vista a partir do castelo, que permite um horizonte visual de o monarca ver a cidade, dominar a cidade a partir da Alcáçova, mas também ser visto,
que é tão importante como ver, é neste caso ser visto, e Alcáçova, Manuel, se pudesse continuar, afirma-se como um espaço em torno da presença do monarca. É aí que se concentram, a partir da segunda metade do século XIII, é um trabalho que eu e o Mário Farelo temos em agenda, os servidores do rei, os servidores do rei, desde aqueles que asseguram a administração central mais próxima do rei e as estruturas governativas centrais, mas também toda uma panóplia de servidores que estão ao serviço do rei e da corte, o sapateiro do rei, o alfaiate do rei, portanto todos estes conjuntos, todos estes servidores, e estou já a terminar, portanto que ajudam a compor uma certa identidade para este espaço de Alcáçova, que será o espaço régio por excelência até a construção do Paço da Ribeira no início do século XVI. Se passar à frente, por favor, Manuel, será possível ver como o espaço de Alcáçova se vai enriquecendo, até que no século XV, se pudesse avançar, porque já estamos um bocadinho limitados no tempo, encontramos já aqui todo um conjunto, não só residencial, associado ao monarca, mas também todo um outro conjunto de edifícios destinados a suportar a administração régia central. É aqui que está o Tesouro do Rei, é que está o arquivo da Torre do Tombo, a chancelaria, a Casa dos Condes, portanto toda uma série de edifícios que suportam esta afirmação do monarca. Os momentos de esta presença do rei faz com que a cidade de Lisboa viva os momentos excepcionais que decorrem desta presença, em que a cidade esteve ligada, nos quais participou e os quais por vezes ajudou a sustentar. E nós sabemos como várias fintas extraordinárias foram levantadas pela cidade de Lisboa para ajudar a suportar festividades do casamento dos filhos do monarca, por exemplo, ou as entradas régias, ou os momentos de aclamação dos monarcas, como, por exemplo, aqui morrem vários reis, assinalaria Afonso III, Afonso IV, Dom Fernando, Dom João I, aqui nasceram vários monarcas, aqui tiveram lugar as aclamações de reis como Dom Pedro, Dom Duarte, Dom Manuel. Se quiser passar os slides seguintes, Manuel, por favor, que são um pouco reveladoras desta especial relação e significado que a cidade tem na vida pessoal, mas também na vida política dos monarcas, fica bem patente neste trecho muito conhecido, de resto, a crónica de Dom Duarte, em que o cronista, sem dúvida ao serviço da Casa da Viz, salienta bem como Dom João I, estando fora de Lisboa e sentindo que a morte se aproximava, se recolhe à cidade por ser a principal cidade e a melhor casa dos seus reinos. E, portanto, pede para morrer no Paço de Alcáçova, exatamente neste espaço simbólico da presença dos monarcas da cidade. Muito rapidamente, porque o tempo foi muito curto, creio ter demonstrado como Lisboa, começando por ser uma presa de guerra e de conquista, progressivamente, fruto da sua relação com o monarca, mas também de todo um conjunto de circunstâncias favoráveis, se transformou na cabeça de reino, naquilo que são os primórdios de uma assunção de capitalidade de Lisboa, que apenas se torna evidente no século XVI, como demonstrou o professor Joaquim Romero de Magalhães. Estes, alguns dos números que aqui apresento, e que são o sinal da excepcionalidade de Lisboa no contexto das cidades e vilas portuguesas, demonstra a importância que Lisboa tem e salientava a sua força militar, o seu peso fiscal, o seu peso populacional, o seu peso administrativo e também, assim, compreendemos melhor que Lisboa beneficia da relação com o monarca e ela é fundamental para a afirmação deste espaço político por excelência da realeza portuguesa.
Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado, professora Amélia Andrade. Foi, sem dúvida, uma magnífica exposição sobre esta relação tão forte e tão umbilical entre a cidade de Lisboa e os reis portugueses, e, como disse bem, que começa logo quando Lisboa se constitui como presa de guerra em 1147. Eu estava a ouvi-la e estava a refletir. Parece-me que temos três grandes monarcas ligados a Lisboa. Afonso III, com Dom Dinis, aliás, boa parte da política de Dom Dinis é uma continuidade da política de Afonso III relativamente a Lisboa. Depois temos um Afonso IV que escolhe Lisboa como local de enterramento. E depois temos um Dom João I que reconhece a cidade de Lisboa como a principal dos seus reinos e aquela a que chamou muito nobre e sempre leal. Não deixa de ser curioso que estamos a falar de três monarcas que, no princípio do seu percurso, se revoltam contra os reis. Afonso III entra em Lisboa em rebelião contra o irmão Sancho II. Afonso IV revolta-se contra Dom Dinis e, a dada altura, já numa fase final da Guerra Civil, tem o apoio da cidade de Lisboa. Dom João, enquanto mestre de Avis, vai encontrar em Lisboa o seu principal suporte económico e militar. Quase que somos levados a pensar que não só por isso, mas também que este apoio incondicional que a cidade dá desde cedo aos rebeldes que se tornaram reis, são depois recompensados com toda a atenção, ou com boa parte da atenção que eles lhes dedicam quando chegam ao trono, será verdade? Isso é de certeza, penso que não temos uma documentação tão generosa para o reinado de Afonso IV, mas para Afonso III e para Dom João I é inequívoco que esse apoio incondicional, esse apoio desde quase da primeira hora, que é dado, é aquilo que eu chamo as sucessões turbulentas, não é? Porque são momentos de sucessão muito, muito turbulentos, foram recompensados generosamente pelos monarcas, e eu aí diria que o caso de Dom João I é talvez o mais desenvolvido. Não só talvez por termos mais documentação, mas porque se prolonga por um tempo muito, muito considerável e se traduz em doações especialmente generosas, muitíssimo vantajosas, que vão permitir, em minha opinião, consolidar o papel de Lisboa como cabeça de reino. Vai-lhe proporcionar todo um conjunto de vantagens com repercussões, por exemplo, no campo económico e político, que vão reforçar o papel da cidade e que a elevam a um patamar de superioridade que faz com que seja, como todos sabemos, a única cidade portuguesa de dimensão média europeia, não é? Porque todo o resto da nossa rede urbana tem algumas cidades, como o Porto, como a Vila de Santarém, que não sendo cidade era um núcleo importante, mas o que predomina são as pequenas cidades, não é? As cidades de 1.500, 2.000 habitantes no máximo, e esta escala de Lisboa é uma escala desmesurada. Quando fizemos a exposição sobre o abastecimento de Lisboa, portanto sobre o pão, a carne e a água, foi evidente que as redes de abastecimento de Lisboa abrangem o país inteiro no final da Idade Média e necessitam da importação, não é? Porque é uma cidade que é um servidor alimentar devido a uma escala, uma dimensão. E, por exemplo, no caso do gado, a professora Iria ficou extremamente entusiasmada de poder reconstituir essas vindas de gado que vêm desde Trás-os-Montes ao Algarve para abastecer de carne na cidade de Lisboa. É uma cidade absolutamente desmesurada para a escala urbana portuguesa. E eu acho que a dinastia de Aviso favorece muito. Continuo a achar que as intervenções, sobretudo de Dom João II, estão a precisar de estudo, não é? Porque me parece que é um pensamento
como há noutros aspectos de Dom João II, em relação à cidade de Lisboa, em relação ao que é a nobilitação do espaço da cidade, na linha de ser um espaço de exercício do poder. Não é? Dom Manuel depois não está muito na cidade, por várias razões. É um rei que prefere outros locais. O João II também foge um bocado da cidade, com medo das pestes. Sim. Ele demora imenso tempo a fazer a entrada em Lisboa, porque ora tem medo da peste, ora quer saber quem é que vai segurar no pálio e tem medo que sejam traidores. Também a relação de Dom João II com a cidade de Lisboa tem uma relação estranha. São as relações ambivalentes, não é? Porque o Dom João II também se farta de ralhar com a cidade de Lisboa, não é? Está sempre a puxar as orelhas à variação de Lisboa, portanto há ali uma relação de proximidade, de amor e ódio quase diríamos de amor e ódio, não é? Ao passo que a relação de Dom João I, por exemplo, com a cidade, como diz a professora Iria Gonçalves, tem uma expressão muito engraçada, porque diz que é uma relação de apaixonado, não é? E uma coisa muito curiosa que se nota no itinerário do Dom João I é a preocupação que ele devia ter de estar na cidade de Lisboa no dia da Batalha de Aljubarrota. Portanto, havia comemorações e ele ou está em Lisboa, está em Sintra, ele está sempre próximo. E depois todos conhecemos aquele episódio estudado por Armindo de Sousa da alteração da data de falecimento de Dom João I para coincidir com a batalha. Não é? Portanto, é muito curioso que ele gostaria de estar, portanto, na sua cidade amada, no dia mais que a sua memória devia reter mais profundamente, não é? Porque foi o dia em que decidiu o seu futuro e em que podia ter morrido. E nós estarmos como a Catalunha, se calhar aqui com a pedir uma amnistia para os nossos líderes, mas isto é uma parte. E até é muito curioso, porque provavelmente Dom João gostaria de estar na cidade para também participar nas cerimónias religiosas que ele determinou que fossem levadas a cabo para celebrar justamente a vitória de Aljubarrota. Vou passar a palavra ao Manuel, que ele certamente tem algumas questões que queira colocar e tem também as questões do público que nos estão a assistir. Sim. Eu queria, antes de mais, felicitar a professora pela apresentação, que foi extremamente interessante, e este voo planado sobre os reis, a ação dos reis portugueses em Lisboa. Muito gostei muito e, aliás, isto é um trabalho, eu não sei se as pessoas têm ideia, mas isto é extremamente difícil, porque os reis portugueses fizeram tanta coisa em Lisboa e conseguir escolher as coisas realmente importantes, como a professora acabou de fazer, é realmente muito difícil. E agora queria colocar aqui, da minha parte, uma outra questão e depois também da parte do público. Da minha parte, há uma coisa que me parece que a professora tocou agora de raspão e que me parece extremamente interessante, que é a dimensão internacional de Lisboa na Idade Média. Porque nós costumamos falar muito na Lisboa da expansão, não é? Do século XVI e XVII, que era uma das maiores cidades do mundo, e não sei se conhece, exato, eu só fui até Dom Dinis e fiquei ali, mas eu suspeito que a cidade, já no século XV, tinha uma dimensão absolutamente gigantesca, a nível europeu, no mínimo, quer dizer. E o que é que acha sobre essa questão? Para começar, depois tenho aqui mais umas. Pelo menos a nível ibérico é uma das principais, porque o conjunto de funções que desempenha, o papel que assume no comércio entre o Mediterrâneo e o Atlântico, transformando-a num porto de passagem obrigatório. A sua dimensão portuária, é preciso ver que, como bem salientou Orlando Ribeiro, Lisboa tem um dos melhores portos naturais do mundo. Portanto, que lhe permitia uma dimensão e uma segurança, porque aquela estrutura em gregal que estava que se vê perfeitamente na imagem do Google, defendia muito
a cidade, era um porto muito defensável, e a cidade adquire, pelo menos a nível ibérico, uma dimensão muito significativa. Eu até apontaria já, se não tivéssemos tido as vicissitudes militares da segunda metade do século XIV, que foram muito destrutivas para a cidade, um dos elementos que Dom João I favorece a cidade é exatamente o privilégio das pessoas poderem vir habitar para Lisboa, porque Lisboa tinha falta de população, o Miguel demonstrou isso bem nos seus estudos, a cidade sofreu destruições enormes. Eu penso que se não tivesse tido essas vicissitudes tão negativas, poderia já ser uma cidade ainda maior já no século XIV. O nosso problema, como sabem, é a falta de quantitativos numéricos seguros, não é? Estamos sempre a calcular a população através de indicadores, não de números certos, não é? Nós utilizamos indicadores vários para chegar à dimensão de Lisboa. Mas eu penso que a nível ibérico é sem dúvida já uma cidade muito importante, talvez das mais importantes. Damião de Góis diz que depois a única que se bate com Lisboa é Sevilha. Damião de Góis refere isso de uma forma muito clara. Eu tenho aqui também uma outra questão, e agora se calhar vou pôr a questão do público e depois só tenho uma minha só para terminar. E então a questão do público, eu ponho as duas ao mesmo tempo. A questão do público é do Marco Santos, que pergunta sobre o papel conceptual do Príncipe Perfeito na Lisboa Manuelina. Eu penso que ele quer dizer na cidade de Lisboa em geral, não é? E se a professora pode elaborar um pouco mais sobre isso. E depois, da minha parte, queria só referir a questão do Afonso IV em se tumular na Sé. Infelizmente nós não conhecemos bem, ou melhor, não temos a documentação do Afonso IV como temos para outros reis, o que é uma pena. Mas realmente se faz falta um bocado perceber o que é que o Afonso IV fez na cidade, em termos de obra régia. E talvez a professora tenha alguma coisa a dizer sobre isso. Vamos à primeira pergunta sobre o Dom João II. Os indícios, eu continuo a achar que sobre este aspecto do estudo da intervenção e da relação de Lisboa com o Dom João II é um estudo que está por fazer, não é? E que não, até agora, foi um bocadinho abafado por todo um conjunto de estudos sobre a cidade de Lisboa que a ligam à expansão marítima. É que, portanto, vem em Dom Manuel, digamos, o rei que de um momento para o outro se lembra de fazer um conjunto de intervenções em Lisboa e que transformam Lisboa na cidade do Renascimento e numa cidade, enfim, que eu acho que é uma visão um bocadinho triunfalista. O pouco que eu já consegui, digamos, estudar a partir de documentação, sobretudo do Arquivo Municipal, sem sombra de dúvida, é que há, da parte do rei, um conjunto de intervenções significativas. E penso que elas estão aliadas a todo um conjunto de intervenções que o Dom João II pensa para as cidades, e uma delas é a reforma, sem dúvida, é a reforma dos forais, que é pensada por ele, é ele que a lança. Depois, Dom Manuel concretiza. Nós temos que recordar que Dom João II tem um reinado curto, é um reinado bastante curto e politicamente complicado, bastante complicado, sobretudo por causa do xadrez político ibérico, que é um xadrez muito complexo e muito difícil no reinado de Dom João II. Portanto, os sinais que ele dá, este polo que ele quer abrir em direção ao Rossio, todo um conjunto de intervenções de melhoria da zona da Ribeira, são significativas de que ele pensava a cidade. Agora, é uma problemática a estudar. Não é? E inclusive a estudar, porque há alguma documentação conservada do arquivo, aquela que é de relação entre o rei e a cidade, revela um pouco do que era o pensamento de Dom João II sobre governar uma cidade. E acho que isso tem que ser estudado. Como digo, estou à espera de me livrar da burocracia
para me dedicar a esta cronologia. Sobre o Afonso IV tem inteira razão. Eu acho que não podemos continuar a ter um hiato, não é que vai até o Dom Dinis e o Manuel estudou muito bem, esclareceu muitos aspectos, depois parece que há ali um certo vazio no século XIV. E não é possível, porque todo um outro conjunto de dinâmicas, inclusive económicas, de comércio externo que se estavam a desenvolver, sugerem que tinha que haver intervenção na cidade. Não é? E esta ligação de Afonso IV, muito revelada por este desejo de se tumular na sede da cidade, revela proximidade à cidade. Não é? Porque Dom Dinis, que interveio tanto na cidade, não se quis fazer tumular na cidade, estava a pensar num panteão real, mas nos limites da cidade. Odivelas era campo, não é? Pronto. Dom Afonso IV tem uma orientação absolutamente contrária. Ele vem para a cidade para um edifício que também simbolicamente é muito importante, não é? A Sé é o principal templo da cidade, está construído e agora cada vez temos mais a certeza sobre um espaço islâmico, não é? Portanto, é um espaço cristianizado, portanto, simbolicamente é muito importante. E eu acho que mesmo ele, e a realeza também o apontou, a promover a instalação das relíquias de São Vicente na sede de Lisboa, não é? É onde elas estão, e Dom Afonso IV já revela esse apego à cidade ao trazer os despojos da Batalha do Salado para serem exibidos na sede de Lisboa. Não é? É muito curioso que, de acordo com o relato cronístico, os dias que precedem a morte de Dom João I percorre vários locais da cidade, um dos locais onde ele vai, onde se vai recolher, é exatamente junto do túmulo do avô, não é? E junto das relíquias de São Vicente, que são da devoção da coroa portuguesa, e vai também recolher-se frente ao que são os despojos da Batalha de Salado, que é muito significativo para quem foi também um rei vitorioso do ponto de vista militar, e onde estão os despojos da Batalha de Aljubarrota, que ele mandou entregar à cidade de Lisboa. Agora, o problema é o hiato documental da chancelaria do Afonso IV. Não é? E infelizmente uma das coisas que nos falha imenso para Lisboa, que seria indispensável para podermos ter uma visão inclusiva mais equilibrada, são os livros de atas das variações. É uma falta enorme. Não é? Numa cidade como esta é uma falta enorme, porque não nos permite ter a visão de uma forma mais organizada, como tem a cidade do Porto, por exemplo, com as suas coleções de livros de variações, apesar de lacunas, permitem uma imagem interveniente, e sobre Lisboa nós não temos o outro lado. Quer dizer, como há pouco dizia, vemos o Dom João II a ralhar com o Conselho, mas não vemos o lado do Conselho, não é? E, portanto, mas Dom Afonso IV eu acho que seria muito importante. Manuel, tem que avançar. Da parte do público, acho que não temos mais questões, portanto agora passo a palavra ao Miguel para fazer o encerramento e aproveito para agradecer mais uma vez à professora e por esta excelência. Obrigado. Não se ouve. Miguel, estás desligado. Obviamente faço minhas as palavras do Manuel, de agradecimento ao professor Amélia por esta magnífica exposição que acabou de nos trazer, pela forma sempre dinâmica como responde a estas questões e recordo-me de tantas conversas que nós já tivemos sobre estas matérias e é sempre bom ouvi-la. Da nossa parte, minha, do Manuel e naturalmente do Gabinete de Estudos Olicipenenses, esta iniciativa é uma iniciativa do Gabinete de Estudos Olicipenenses, convém recordar a todos que nos estão a ver, os nossos agradecimentos, as nossas despedidas, porque vamos para férias e regressaremos em setembro para mais sessões medievais. Da minha parte, da parte da organização, da parte do Gabinete de Estudos Olicipenenses, desejo-vos então boas férias e até setembro. Obrigada.